entristecesse e a angustiasse. Está registrado do verso 36 ao verso 38. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não ocultou a sua dor. Ele levou sua angústia ao ápice, a oração. A oração foi o refúgio, não ao isolamento nem à fuga. A angústia no Getsemane revela a humanidade de Cristo e o modelo de como devemos lidar com o sofrimento. Glória a Deus. E aqui eu abro um parêntese. No momento de sofrimento, quanto tempo temos nos debruçado em oração? Aleluia, glória a Deus. Buscamos logo o conselho, a oração dos pastores, mas esquecemos de termos o nosso momento pessoal com Deus. É importante termos a oração dos pastores? É óbvio. Mas Deus nesta noite conclama a igreja pentecostal, Igreja Internacional Redenção em Cristo, a ser revestido do poder do Espírito Santo, através de uma oração pessoal, intransferível, intransigente, porque Deus, através do seu Espírito Santo, habita em você. Não ache que é a oração dos seus pastores que pode mudar a rota do seu destino, porque não mudará. A exemplo, nós temos Davi em Salmo 55, versículo 6, quando ele diz: ah, quem me dera asas como pomba, voaria e acharia repouso. Davi queria fugir das dores da sua alma, sobre o qual ele estava passando, mas ao invés disso, foi ao Senhor em oração, e está registrado no Salmo 55, versículo 17. Temos outro exemplo, Ana, em 1 Samuel capítulo 1, angustiada por sua esterilidade, derramou a sua alma perante o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Infelizmente, somos pentecostais, mas somos uma igreja muitas vezes estéril em oração. Queremos vitória, queremos portas abertas, queremos cura, mas na liturgia do culto, o que menos se tem é oração. Não estou falando da Igreja Internacional Redenção em Cristo, eu estou falando da Igreja de Cristo. Em tempos de crise, muitos fogem para o entretenimento, para seus vícios, para as redes sociais, mas o cristão deve fugir para o lugar da oração. Glória a Deus. Não foi à toa que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dos seus pastores para pegar esses pedidos e ter um momento pessoal com Deus no monte, para interceder pela sua vida, crendo que existe vitória de Deus para você. A oração não elimina o problema, mas nos fortalece para enfrentá-lo com fé, porque problema existe na vida de todo mundo. Temos como exemplo histórico David Braga, um missionário entre os índios americanos. Ele escreveu seu diário com suas lágrimas e oração em meio à dor espiritual que o mantinha vivo. E ele diz: Senhor, traz avivamento entre os
dias. E naquela noite ele decidiu ter uma noite de oração e ter a partir daquele momento uma vida de jejum, porque ele não via nada acontecer naquela tribo. E David Barley, em seu livro, ele vai dizer: quando eu entendi que o chamado de Deus para a minha vida não era aquilo que eu queria fazer, mas era o que Deus queria revelar através da oração, toda aquela aldeia foi alcançada pela graça salvadora de Jesus Cristo. Apenas através da oração, a Igreja Internacional Redenção em Cristo irá crescer, irá prosperar, irá avançar, irá ter portas abertas, irá ter campos para missionários. Aleluia. Igreja que não tem missionário está falida ao fracasso, está fadada à ruína. Mas como enviar se os discípulos estão dormindo? Segundo ponto, a oração também é sinônimo de submissão à vontade de Deus. Todavia não sejais como eu quero, mas como tu queres. Foi isso que Jesus disse. Aleluia. Jesus não esconde o desejo de evitar o cálice, mas se submete ao plano do Pai que o enviou. Isso revela que a oração verdadeira não é para mudar a vontade de Deus, mas para alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Não ache que sua oração vai mudar a vontade de Deus. A sua oração simplesmente alinha-se à vontade de Deus, que é soberana, que é perfeita e que está posta sobre você. Submissão é o ápice da maturidade espiritual, não apenas para pedir, mas sobretudo para confiar. Você tem confiado em Deus? Temos como exemplo Abacuque. Após questionar Deus, termina sua oração dizendo: ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. Temos como exemplo Paulo, ao pedir 3 vezes para que o espinho da carne fosse retirado, ouviu o não de Deus e aceitou a graça como suficiente. Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Muitas vezes oramos para que Deus tire o sofrimento, mas Ele quer nos moldar por meio dele. O crente maduro ora não apenas com palavras bonitas, mas com o coração rendido. Aleluia. Glória a Deus. Deus não está preocupado se você conhece todos os verbetes da língua portuguesa. Deus não está preocupado se você é erudito, doutor. Deus não está preocupado com o seu grau de escolaridade. Ele quer saber se quando você entra na presença dele em oração, se você se quebranta, se você se derrama, se você se prostra, se você reconhece que ele é grande e que você é pequeno. Deus não está preocupado se nós temos uma alta performance, mas sim, Ele está preocupado quando nós estamos passando por algo, se nós decidimos ser mais um em meio à multidão, ou se nós nos prostramos diante da sua face e dizemos: Senhor, eu não aguento mais, está doendo, eu estou padecendo, mas eu te peço, derrama a tua graça. Porque a palavra de Deus diz
diz: a minha graça te basta. Ouse nesta noite, em nome de Jesus Cristo, dizer para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu terei uma vida de oração e clamarei pela tua graça, porque a tua graça me basta. Glória a Deus. Jonathan Edwards, pregador do grande avivamento nos Estados Unidos, ele orava: Senhor, marca minha alma com a tua eternidade. Ele buscava não apenas bênçãos, mas o coração moldado pela vontade de Deus. Em seu sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, foi procedido por longos períodos de oração. Segundo historiadores, Jonathan Edwards, para escrever, para construir este sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, ele orou 364 dias. Aleluia. E até hoje, se você ouvir esse sermão no YouTube, só tem áudio, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque quem ora, vou dar um ênfase aqui, abre parênteses, quem ora tem dono. Quem ora, Deus se levanta do seu trono, seja para derramar graça, seja para derramar espada, seja para trazer vida ou para fazer descer a sepultura, mas Ele faz. Terceiro ponto da mensagem desta noite: a oração também é uma arma contra a tentação. Aleluia. Aleluia. Quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Veja a vida que ele vive. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, que eu e você nós não somos. Não somos. Nem seremos. Porque no dia que chegarmos ao ápice da perfeição, iremos nos encontrar com o Senhor na glória. Mas quer conhecer uma pessoa que tem uma vida de oração? Ela resiste à tentação. A vigilância e a oração são como escudo e espada no ambiente espiritual. Jesus advertiu os discípulos porque sabia o que viria. Pastor, e o que é que viria? Traição, medo, dispersão. Tudo isso viria. Mesmo Jesus advertindo os discípulos, eles dormiram e caíram. Pedro prometeu fidelidade, mas não vigiou em oração e negou a Jesus. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe o que é que eu aprendo? É que se Pedro tivesse vigiado, como Jesus disse, ele não teria dormido. Temos como exemplo Daniel em Babilônia, manteve sua vida de oração mesmo sob ameaça. Daniel capítulo 6. Isso o fortaleceu contra a tentação da idolatria estatal. Houve um decreto: tem que se prostrar diante da estátua do rei. Ele não se prostrou, porque
Porque com a vida de oração, Daniel sabia em quem ele cria. Aleluia. Neemias, ao construir os muros, ele disse: oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda. Neemias capítulo 4, versículo 9. Sabe o que significa? Oração e vigilância. Crente que não ora se torna vulnerável ao pecado. A oração nos dá discernimento, força moral e sensibilidade no espírito. A tentação é vencida antes de chegar, quando o coração está fortalecido pela fé e pela intimidade da oração. Temos também um exemplo histórico, Evan Robert, no avivamento de Gales, em 1904, passava horas clamando: Senhor, dobra-me, isto é, me quebra. Um clamor por santidade, um avivamento que varreu o país de Gales, foi procedido por uma intercessão intensa e contínua. Pastor, e agora? Eu aqui pergunto para você, e agora? Por que é que o pecado lhe vence? Por que é que a tentação lhe domina? Por que é que você não controla a sua língua? Por que é que você não controla seus desejos carnais pecaminosos? Porque suas escolhas, quando eu digo a sua, mas eu estou me referindo também a mim. Porque que a sua escolha é sempre tentar justificar diante de Deus a escolha errônea e passiva de alguém que está distante de uma vida de oração. Já percebi que o culto hoje não é para dar glória, não. É para você sair aqui refletindo. Aleluia. Porque nem sempre dar glória a Deus significa transformação de caráter. Nem sempre um culto que tem muito canta-lá-baixúria é um culto em que o Espírito Santo de Deus habita. Nem sempre. Por que é que o fato de você ser irreverente na hora do culto, desobediente à sua liderança, você faz como quer, quando quer e acha-se no direito ainda de querer ensinar os seus pastores como deve ser feito? Fruto de uma vida distante de oração. E aqui eu quero abrir um parênteses para os pastores da igreja. Já pensou, pastor Ciro, se nós tivéssemos a liberdade de, por causa de uma escolha nossa, pastor João, pastora Sandra, abrir mão do ministério por algo que nós decidimos não querer fazer mais? Quem assumiria a igreja? Tenha certeza de uma coisa: os 4 caíam fora, mas Jesus mandava outro. Porque assim está escrito, e eu creio na palavra, até os ossos. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então deixa eu dizer para você: toma vergonha na cara quando assumir alguma coisa, te compromete, faz, porque você não serve ao homem, você serve a Deus. Glória a Deus. Pastor, que palavra dura é? Os padres falam que quer, todo mundo aceita, fica calado. Quando é pastor, faz biquinho, fica com raiva. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Ah, mas
Mas o culto só é bom quando é o pastor Logival que prega. O culto só é bom quando é o pastor Silvio que prega. Não, meu irmão, o culto é bom quando Jesus está na casa. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo de Deus fala, aí o culto é bom. Agora é impossível vencer a tentação da surdez espiritual quando eu não tenho sensibilidade para entender que o reino não é do pastor Silvio, o reino não é do pastor Alex, não é da pastora Sandra, muito menos do pastor Oswaldo, é de Jesus. Aí eu com raiva ou não, eu vou para o culto. Eu chateado ou não, eu vou para o culto. Sabe por quê? Porque eu não estou vindo atrás do pastor, não, estou indo encontrar com meu Jesus. Persistência e fortalece o nosso espírito. Aleluia. Observe que do versículo 44 ao 46, Jesus não perde mais nem tempo. Está exatamente assim, ó. Foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus se deu o trabalho de escrever de novo a mesma coisa. Terminou. Jesus orou repetidamente, mostrando que oração eficaz pode ser e deve ser perseverante. Aleluia. A repetição não é vã, mas insistente. Como a viúva persistente da parábola de Lucas capítulo 18. Ele voltou 3 vezes. A oração insistente prepara o coração para agir com coragem. Aleluia. Glória a Deus. Quer exemplos? Vamos lá. Elias, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 43 e 44, orou 7 vezes até que uma pequena nuvem aparecesse. Sabe qual foi o resultado? Chuva e avivamento. Vou repetir porque você não entendeu não. Por causa da obediência de um homem e de uma persistência de oração, Deus derramou chuva e avivamento. Tem mais, Jacó, Gênesis 32, 26, é Bíblia, meu irmão. Lutou com o anjo e disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o que foi que aconteceu com Jó? Foi transformado, porque a palavra tem poder para transformar, a oração tem poder para transformar. O Espírito Santo de Deus está na casa e Ele está dizendo para mim e para você: essa noite é noite de transformação, essa noite é noite de mudar a rota. É noite de mudar a rota. Muitas vezes desistimos cedo demais, mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus não se atrasa. Ele trabalha em nós enquanto nele esperamos. A oração perseverante revela a fé verdadeira. Aleluia. Quer ver? Charles Finney, avivalista do século XIX,